Hello everybody, Teacher Andrea Bello com vocês para a gente resolver o nosso simulado especial Banco do Brasil pós-edital. E vamos lá que a gente tem muito a comentar até chegar aí a sua prova. Vamos treinar inglês com a Teacher. Eu coloco sempre as minhas redes sociais porque além de dar bastante dica enquanto eu estou resolvendo um simulado, enquanto eu estou ali resolvendo uma questão, mostro o enunciado, como que você faz aquela ligação, aquela conexão, eu também coloco dicas lá no Instagram, eu também coloco bastante desafios, slides e materiais de suporte no meu canal do Telegram e faço vídeos para vocês com outras questões Banco do Brasil e questões Sesgran Rio para ajudar vocês nos estudos, tá bom? Pode seguir e contar comigo que eu estou aí para ajudar. E vamos para o nosso simulado especial então. Vamos começar a corrigir as questões para vocês verem como que vocês se saíram, quais são os gabaritos e fazer aí as perguntas para a Teacher. No final eu vou respondendo aí chat para vocês e vou aí ajudando, né, colaborando com o que vocês precisarem, tá bom? Vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui a primeira questão, e o que eu dou de dicas nas minhas aulas variadas, que a Teacher deixa disponível para vocês? Olhar o título, o subtítulo, olhar a fonte, tentar olhar qual é o assunto, fazendo scan e skimming. Então, vou colocar a tela cheia e vamos fazer isso, né? Bora, Teacher! A gente tem aí, why people become more prone to distraction with age? Opa, Teacher, já tem aqui indícios do que é o assunto. Why? Por que as pessoas ficam distraction, mais distraídas, age, com a idade? Então, mesmo que você não soubesse o become, se tornam. Você conseguiria entender, ó, cérebro, ability, nossa habilidade, focus, para focar, stress, começa a acontecer um problema a depender da idade. Olha só, older, adultos que estão mais velhos, distract, são mais distraídos, isso está associado aqui com alguma coisa. Essa distração é um sinal cognitivo nas pessoas que estão mais velhas. Ó, memory test, já começa a ter problema de memória, muita distração, hard to focus, tenta muito focar, mas é mais fácil de distrair. Bom, o assunto é esse. Questão. The main purpose. Sesgran Rio adora the main purpose, o propósito do texto. Ou então the goal, the objective. What is, according to the text, we can, de acordo com o texto, a gente pode inferir que. Describe what happens when people get old. Descreve o que acontece quando as pessoas ficam velhas. Ah, então tá falando da aposentadoria, do plano, se ela pensou num plano de saúde, um plano funerário. Não está falando de tudo quando a pessoa fica velha. Isso aqui é muito geral, Teacher. Quando fala que describe, e sem falar que não descreveu a vida de pessoa velha. Não, get old fica muito geral. Deve ter uma mais específica. Demonstrate old habits, demonstra velhos hábitos. Compare it to young people, comparando com pessoas jovens. Because of memory problems, não comparou. Falou que quando fica mais velho, tem muita distração. And much pain. Falou de dor no texto? Não, falou de distraction, stress, memory loss. Então, pain não tem. Point out the consequences of getting old. Aponta as consequências de ficar velho. Tá, aponta. Essa daqui até que é plausível, aceitável. Realize that getting old is something that brings consequences. Perceber que ficar velho é algo que traz consequências. Mas apontar as consequências, perceber, tá certo, mas esse que é o propósito do texto? The main purpose. Se fosse it's correct, é correto afirmar, tudo bem. Agora olha a letra E. Show the consequences of getting old. Mostrar as consequências de ficar velho. Such as memory loss. Assim como perda de memória. Lack of focus. Perda do foco. Distraction e distrações. Pronto, Teacher. Essa daqui é a mais completa para propósito do texto. Como ele quer o propósito, aqui tá boa, mas olha o que a Teacher colocou para vocês aqui, ó. A letra A tá vaga. A letra C aponta as consequências, mas o texto vai além disso. A D também está vaga. E a D cita PEN que não tem no texto. Então, a correta é a letra E. É a que traz de forma abrangente o propósito do texto. Isso que você vai fazer no momento de resolver sua prova. Achar algo que é mais abrangente e a evidence, a comprovação. Certo? Very good. Então, quando a gente bate o olho no texto e vê que tem, né,
Distraction, distração de acordo com a idade, pessoas mais velhas ficam distraídas, acontece um problema na memória, pode causar Alzheimer, é difícil de focar. Aí eu vou lá na questão. The fragment, o fragmento tal, expresses the idea, expressa a ideia de... Qual é o fragmento? Specific network the brain recently identified. Então, uma parte do cérebro é identificada como o epicentro de Alzheimer e demência pode ser a culpada. Bom, specific network was found and pointed as the reason for dementia. Então, o que foi descoberto foi apontado como razão de demência? Ué, olha o que está escrito lá em cima. Nós temos aí em cima falando que demência que é a culpada e não que o que foi descoberto é a culpada. Essa tá falsa, tentou confundir o candidato. B. Demência pode ser culpada. Agora sim, ó. Dementia may be to blame. Deve ser a culpa, deve ser culpada. Até porque may é o verbo modal de possibilidade, probabilidade. E could também. Na aula que eu falo sobre verbos, eu falo de may, might, could e can, que são substituíveis. Então, essa daqui até agora tá melhor. Vamos ver a C. Dementia is caused by many reasons. A demência é causada por muitas razões. Está falando que ela causa o Alzheimer. É errada. It's not the first time Alzheimer and dementia are pointed in a text. Perigo. Não é a primeira vez que Alzheimer e demência são apontados em um texto. Isso é verdade. Mas tem isso no texto, nesse fragmento? The fragment, tem que seguir o fragmento. Isso daqui não tem no fragmento acima. E nem aí, ó. É a primeira vez que algo foi identificado. Não tem isso no fragmento. Então, quando a gente está resolvendo uma questão Sesgran-Rio, a gente tem que se apegar no enunciado. O que o enunciado pede aqui, ó, é o que a gente pode, no fragmento tal, expressa a ideia de. Então, apesar dessa ideia tá boa e essa também, não é o que está expressando. Então, teacher, gabarito, letra B, porque olha só, a alternativa correta é a B, pois may be to plain é o mesmo que could be, o verbo modal may foi substituído pelo could, como a teacher falou, e não mudou o sentido, ou seja, a demência poderia ser a culpada. As demais estão incorretas, pois trazem informações que não estão de acordo com o texto, viu? Então, quando não está de acordo com o texto, quando não tem um assunto no fragmento do enunciado, falso. Belezinha? Então, letra B, gabarito correto, porque o verbo modal may pode ser substituído pelo verbo modal could, expressa a mesma ideia. Excelente. Então, tá aí, né? Ficar mais distraído de acordo com a idade, o cérebro, né, se torna mais distraído, pode causar Alzheimer, a demência vai ser uma das culpadas, a memória vai ser danificada. E qual é a questão? In, ele deu aqui um trecho, tananana, the term, deu um termo, teeny, can be replaced. Essa palavra aparece muito, né, teacher, nas questões Sesgran-Rio. A palavra tal pode ser replaced, substituída, without change the meaning, sem mudar o significado. Agora, eu teria que saber as outras. Teeny, será que é pocket? Parece com pocket. Letra B, vasto. Huge, eu não sei. Large, deve ser grande. Significant, significante. Tá. Se você conhecesse a palavra teeny, você já marcaria de cara a letra A, porque teeny é algo pequenininho. É sinônimo de small. Very small. Uma vez eu elaborei um simulado falando de um vulcão, que ele era teeny but dangerous. Pequenininho, mas perigoso. Quem já assistiu esse simulado, vai vendo os outros simulados para vocês, né, ganharem aí vocabulário. Então, vasto é grande, huge é enorme, large é grande, significante é algo grande. Então, a única que tem aqui, teacher, é a letra A para ser o nosso gabarito. Essa dava para fazer por eliminação. Se você não soubesse o que é pocket. Pocket significa bolso, né? Vou colocar a chave em my pocket. Mas além do substantivo pocket ser bolso, também significa o adjetivo pequeno. Eu até escrevi isso para vocês aqui, ó. Além de ser bolso, ele significa pequeno. Portanto, gabarito, letra A. As demais alternativas são o contrário, porque elas são sinônimos de grande. Como a Titi colocou aqui, ó. Poderia ser big em inglês, ó. Então, vasto, enorme, grande, significante. Então, a única que poderia ser letra A. Pocket, bolso ou algo pequenininho. Very good.
Vi que o texto fala de distração, Alzheimer, problema de memória, associada com a idade, quando a pessoa está mais velha. Deixa eu ver essa agora. Reading the text, lendo o texto. It's correct to say, é correto dizer. Sobre locus coeruleus. Opa, é sobre um assunto específico. Vou voltar lá no texto, teacher, para poder procurar onde está isso. Deixa eu tirar isso aqui. Põe aí, teacher, amarelo. Então, aqui, né? Aqui, tananã, tem essa palavra aqui. Um estudo descobriu, parará, da memória. Aqui também. Bom, teacher, então, vai estar aqui nossa resposta, ó. Muito bem. Vamos ver o que ele quer saber? Is a kind of parameter, é um tipo de parâmetro. Can be focused, pode ser focado. A kind of parameter, então ou ele é um tipo de parâmetro, e aí a A ou a C estão certas. Can help on focusing, ele pode ajudar a focar. Ou is a theory to help focusing, ou é uma teoria. Bom, agora vamos achar se ele é um parâmetro, uma teoria, se ele pode focar ou se ele ajuda a focar. Vamos lá naquele parágrafo olhar? Bora! Aumenta aí, tirar a tela. Ó, um estudo descobriu que essa falta de atenção está associada com o locus, a teeny region, uma região pequenininha do sistema, do cérebro, que conecta a outras partes do cérebro. O locus helps focus brain, ajuda a focar, ajuda na atividade de foco durante períodos de estresse ou de empolgação. Bom, encontramos a nossa resposta. Então, o que eu dou de dica? Procuro o que está no enunciado. É um tipo de parâmetro? Pode ser focado? Não, ele ajuda no foco. É uma teoria? Não. Então, teacher, aqui, ó, a gente descobriu, ó. Ele pode ajudar no foco em geral. Isso que está escrito aqui, ó. Helps focus brain activity. Ele ajuda na atividade de focar. Qual é o gabarito? Letra D. Então, o que é que a gente tem de tradução? O locus ajuda a focar a atividade cerebral durante períodos de estresse ou excitação. Ou seja, ele pode ajudar. A alternativa A e C mencionam parâmetro e, portanto, estão erradas. E a alternativa E, a alternativa B e E fala sobre rede cerebral, mas ele que é o foco e uma teoria. Então, tudo indica que realmente a que a gente comprova é a letra D. Excelente. Very good. E distração, idade, cérebro, gente mais velho, problema de memória. Pergunta, teacher. In the last paragraph, for instance, if an older adult, tanana, implies that. Essa questão, quem já assistiu às minhas aulas, quem conhece a minha metodologia e já entrou lá na plataforma Concursos e assistiu às aulas, teacher Andréa Bello, inglês. Conjunções, advérbios, adjetivos, tempos verbais. Teacher, eu vou procurar. Procura. Quem já assistiu a aula de conjunções, eu falo de conjunções de adição, o and, o moreover, conjunção de contraste, but, however, tananã, o although, o de certeza. Quando eu falo de exemplificação, falo, ó, quando você tem um texto e fala assim, tananã, there are many ways, para for example, por exemplo, tatatata. Aí eu falo assim na minha aula. Tem uma expressão que tenta confundir vocês. Ao invés da pessoa que está elaborando colocar um texto que tem for example, coloca um texto que tem for instance. E se tiver esse termo lá no texto, é para exemplificar. Quem conhece isso, que já viu isso na minha aula, matou de cara a questão. Já marcou o gabarito aqui, letra D. Quem não conhecia, escute o que eu estou dizendo, vai servir de conselho, eu acho que isso vai cair nas próximas provas, e agora você já sabe qual é a resposta e assista a aula de conjunções, ela vai te ajudar muito. Então, gabarito, letra D, por quê? Teacher, olha só, o termo for instance equivale ao termo for example, ou seja, é a conjunção por exemplo. Então, por exemplo, se um adulto tananã, tananã, implica que um exemplo foi dado. Aqui a gente pode falar que, ó, por exemplo, se um adulto vai fazer um teste de memória numa clínica, ele ou ela vai tentar muito focar. Falou que os testes são complicados? Falou que a memória deve ser testada? Falou que o foco é difícil, mas não impossível? Isso até é verdade, mas tem isso no parágrafo? Não. Falou que não é possível fazer teste de memória, se está fazendo? Então aqui daria para você fazer pelo seu conhecimento da conjunção, que é muito importante porque elas caem muito, e pela
evidência de que um exemplo é dado, porque a conjunção for instance é for example. Muito bem. Gostei de ver, espero que vocês tenham saído bem, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês nas próximas aulas e próximos simulados. Bye, bye! Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.